Fala aí, passando aqui para trocar uma ideia sobre diagnóstico, principalmente aqueles diagnósticos que tá dando dor de cabeça na gente. Tem diagnóstico que a gente vai fazer que fica quase louco, né? Isso é normal, é comum a gente pegar um carro que às vezes a gente passa bastante tempo, passa trabalho e fica rodando na volta, repetindo testes e não resolve. A dica que eu tenho que passar para vocês é a seguinte: não adianta a gente ser afobado. Para fazer diagnóstico tem que ser com calma. Você não pode pegar um carro, prometer que vai fazer um diagnóstico, vai devolver no outro dia ou até no mesmo dia. Um diagnóstico que é difícil, principalmente de carro, que já passou em 3, 4 oficinas, tem que ser feito com calma. Outra situação, não adianta ter um scanner de 40 mil reais, 50 mil reais, um osciloscópio que é o craniano, que não sei de onde é que vem, que faz o diagnóstico, que já te diz qual é o defeito do carro, que sai lá no cano, lá entra na cabeça, sai lá no cano e resolve. Isso aí não existe milagre para diagnóstico, não existe. E isso é uma realidade, perfeito? Então, a dica que eu vou passar para você é a seguinte: não seja ansioso, não seja ansioso, vá com calma, pensa, respira, faz um passo a passo, pega uma folha, anota o que está acontecendo, anota os testes que você já fez, é muito importante. Se você está fazendo o teste não está resolvendo, te afasta do carro um tempo, vai fazer outro carro, mexe com outro carro, esfria a cabeça, que quando tu estiver mexendo no outro carro ou conversando com outra pessoa, esqueceu esse carro, provavelmente vai vir um teste que você ainda não fez e você vai acabar descobrindo. Por exemplo, um carro que não pega. Para um carro pegar, a gente tem que ter combustível, faísca e no mínimo compressão, certo? Compressão vem de correia, faísca vem de bomba, vem de sincronismo, vem sensor de rotação, aí tem várias coisas que a gente testa nesse contexto. O primeiro passo que eu aconselho é passar um scanner. Vou contar para vocês a história de um aluno meu que estava lá no grupo já fazia 2 dias. Ele passou o scanner e o carro tinha defeitos de sensor de rotação, amplitude baixa. Ele passou o scanner, testou, passou o osciloscópio, viu que o carro estava com amplitude baixa, resolveu o problema da amplitude, porém ele ficou focado naquele sensor de rotação que não pegava. Entramos para conversar e eu disse: rapaz, tudo bem, não está gravando mais a varia de rotação? Agora a gente vai para outro teste. Vamos ver o motivo que o carro não pega. Você conferiu se tem bico? Conferiu se tem gasolina, se tem álcool, combustível? Viu se está abrindo os bicos? Viu se tem faísca? Olha, ele me disse: bico está abrindo, porque eu sinto o cheiro do combustível que não queima. Então pensa bem, olha só. Tu está focado no sensor de rotação, que foi o que o scanner te indicou, e depois tu não viu que não voltou mais a avaria do sensor, então vamos para outra parte, essa parte está resolvida. O bico te prova que se o bico está abrindo é porque a central eletrônica está enxergando a rotação do motor. Se ela não estivesse enxergando ainda, ela não tinha aberto o bico. Agora vamos lá para a bobina. Lá na bobina, tu viu se tem positivo? Ele foi lá e testou e não tinha um positivo na bobina. O problema do carro era a alimentação 12 volts da bobina. Então ele tinha 2 problemas. Um problema que o scanner indicou e o outro que era o 12 volts da alimentação da bobina. Ele tinha um fusível queimado junto nisso. O que eu quero dizer com isso? Ele ficou focado no que o scanner indicou e não resolveu, não testou mais nada. Isso que a gente não pode fazer. Ele fazia 2 dias que estava querendo que o sensor de rotação tivesse mais amplitude, testando, abrindo o chicote, abrindo o fio, testando continuidade, e não se atentou que já tinha resolvido o problema. Então eu disse: cara, às vezes é bom a gente afastar, pensar, anotar o que já fez. Nesse caso, o sensor de rotação resolveu, não deu mais avaria, vamos para o próximo passo. Vamos agora ver o motivo que ele não pega. O que está faltando? Ele não tem compressão? Compressão tem. Não tem combustível? Tem. Então o que está faltando? Estava faltando 12 volts na bobina. Era um teste que ele pulou uma etapa. Por quê? Porque ele ficou focado naquele problema que o scanner deu. Isso aí a gente tem que pensar um pouco, não pode ser ansioso. Eu volto a dizer, para fazer diagnóstico a gente não pode ser ansioso. Quem faz diagnóstico com ansiedade ou com pressa, na maioria das vezes não resolve ou fica 5, 6, 7, 8 dias, 15 dias. Eu já peguei carro que está 2 meses em oficina por causa de um cabo de vela virado. Por não pensar e não respirar, não raciocinar, que pode ser um problema simples. Às vezes, o diagnóstico, os piores problemas, os piores diagnósticos, piores carros com piores problemas, que já rodaram 4, 5, 6 oficinas, 90% das vezes é o simples, é um fusível que está queimado, é um aterramento, porque o pessoal pula.
e fica na volta rodando, fazendo teste com ferramenta, teste com osciloscópio, troca a central e bota isso e bota aquilo e não raciocina o motivo de um carro não pegar. Então, a minha dica é essa, para fazer diagnóstico, não seja ansioso. Não está dando certo? Te afasta, vai mexer no outro carro, que nesse meio tempo, provavelmente, você vai ter uma ideia para fazer outro teste. E sempre anote os testes que você já está fazendo. Então, essa é a minha dica. Gostou? Curte, salve e compartilha. Aproveite, se não é inscrito, inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para receber vídeo top que nem esse. Aproveita também, me segue no TikTok e no Instagram, @marcoscoimbra.iep. Tamo junto, espero todos vocês lá.